Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a preparação do Clube do Remo para o duelo da próxima quinta-feira contra a equipe do Avaí em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão que precisa voltar a vencer na competição para se manter nas primeiras posições da tabela de classificação da Série B. Quero conversar também com vocês sobre os trabalhos sendo realizados, possíveis mudanças. Tem jogador aí que não treinou, tem jogador que pode fazer a estreia também na próxima quinta. O Remo que já começou também a venda dos ingressos para este duelo contra a equipe do Avaí na próxima quinta-feira. Um jogo muito importante, e a gente também vai falar um pouco aqui sobre as carências táticas atuais do Clube do Remo. Por que o Leão vem aí jogando mal nas últimas partidas? A gente vai tentar explicar um pouco para vocês, claro, trazendo aqui a nossa opinião. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o conteúdo fique lá no topo da plataforma com a pontuação lá em cima. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês sobre o início da venda dos ingressos para o duelo da próxima quinta-feira contra o Avaí, às 9h35 da noite. Mais uma vez, esse horário complicado, mas não adianta, né? Se a gente quiser futuramente estar disputando a Série A, precisamos nos acostumar com esse horário que a televisão coloca, né? Então, não tem muito o que fazer. Mais uma vez, o Fenômeno Azul vai lá apoiar. Apoio nunca vai faltar da torcida do Clube do Remo. Acredito mais uma vez num público bom aí para este duelo contra o Avaí, até porque os preços seguem aí atrativos, né? R$30 uma arquibancada, R$60 as cadeiras, as vendas que iniciaram hoje. Logo, o Remo também deve estar lançando o serviço de jogo para a partida, sobre gratuidade, né? Então, acredito num público interessante, mais uma vez, mais ou menos igual ao que teve ali na última quinta contra o Novo Horizontino. Até porque a rodada ajudou a gente, essa rodada que passou, e a gente, com uma vitória, pode seguir ali nas primeiras posições, quem sabe voltar ao G4, né? O Remo vencendo, a Chapecoense, por exemplo, tropeçando, o Remo termina a rodada no G4 da Série B. O Remo que já iniciou a preparação, como vocês sabem, para esse jogo contra o Avaí. E hoje, né, várias emissoras, páginas também comentaram sobre isso, sobre uma provável escalação do Leão para esse duelo contra a equipe do Avaí, e tem prováveis estreias, tá, para acontecer neste jogo. Na lateral direita, o Nathan Santos treinou no lugar do Marcelinho, tá, no dia de hoje, e tem essa possibilidade de estrear no lado direito ali do campo, né, jogando como lateral. Na defesa, segue ali o Camutanga com o Kaique, e na esquerda o Sávio, né, o goleiro claro, Marcelo Rangel. No meio de campo, Caio Vinícius, que saiu de campo sentindo cãibras, graças a Deus está treinando normalmente, não sentiu a lesão, e tomara que tenha condições, obviamente, de jogo na próxima quinta. No meio campo, treinou hoje com o Jaderson e com o Diego Hernandes, o uruguaio que veio lá do futebol da Argentina, lá do Huracan da Argentina. Tem a possibilidade, claro, se o nome dele cair no bid, inclusive amanhã deve ser aí anunciado, junto com o Léo Coelho, né, o brasileiro que estava lá no Peñarol do Uruguai. Esses dois atletas podem ser anunciados oficialmente amanhã, quem sabe até na hora, né, que o executivo de futebol, Marcos Braz, esteja concedendo a famosa entrevista coletiva lá no Baenão, ou até antes, né, eles já podem ser anunciados. A informação que chegou para mim é que o Diego Hernandes já fez até exames aí, já está normalmente em atividade como elenco. No ataque, Marrone, Davó e Pedro Rocha, né, Marrone, graças a Deus aí, voltando a treinar, um cara que tem uma qualidade bem interessante, foi titular contra o Cuiabá, foi titular também contra a Chapecoense, saiu machucado, tomara que esteja bem para entrar em campo na próxima quinta. Então o Remo que treinou com essa formação. E eu achei interessante essas mudanças,
principalmente pelo lado direito, né? O Janderson não treinou hoje por conta de uma virose. Se ele conseguir se recuperar e treinar bem, deve ser opção aí para o técnico Antônio Oliveira. Mas nos últimos jogos, o próprio Janderson, o Marcelinho, tem caído de desempenho, tem deixado a desejar. E no último jogo também, tanto o Sávio como o Pedro Rocha também deixaram a desejar. E hoje eu recebi um vídeo de uma análise tática que eu achei bem interessante, pessoal. Eu não vou conseguir aqui falar o autor do vídeo. Depois eu vou ver se eu consigo encontrar o autor do vídeo para dar os créditos e colocar lá no Instagram do Chaves, porque eu acho que esse vídeo é importante para chegar no máximo de remistas possíveis, para a torcida do Remo de uma maneira mais inteligente ver o problema que está acontecendo, né? Que é um problema tático do clube do Remo atualmente. Se você lembrar do Remo da era Daniel Paulista, era um time que estava sempre bem encaixado, né? Com pouco espaço. O Remo era um time que dava pouco espaço, que brigava o tempo todo pela bola. Nesse último jogo, e com essa análise tática que eu vi, foi um Remo muito espaçado contra o Novo Horizontino. Claro, tem os méritos também da equipe paulista, mas muitos do demérito do Remo, né? Na parte tática, tanto no primeiro como no segundo tempo. Então, o Remo deu muita liberdade para o Matheus Friso, deu muita liberdade para os pontas e para os laterais do Novo Horizontino. Tiveram alguns momentos do vídeo que eu assisti que o Pedro Rocha não conseguia dar o combate e dobrava muito, né, dois jogadores ali contra o Sávio, então por isso que o Sávio sofreu muito na marcação. E a mesma coisa aconteceu do lado direito, né, quando o Janderson não conseguia fechar para marcar e o Marcelinho ficava também com dois jogadores ali sempre para marcar. E excesso de cruzamentos também da equipe do Novo Horizontino, que foram muito perigosos, né? Além do espaçamento que o Remo deu na frente da área, que possibilitou aquele chute que a equipe paulista acabou empatando o jogo no fim do primeiro tempo. Então, foi um Remo muito espaçado, um Remo que não conseguiu morder, né, na gíria do futebol, desde o campo de defesa do time do Novo Horizontino, que é uma equipe de qualidade. Você dá espaço para uma equipe de qualidade, é muito difícil você conseguir, né? E eu lembro dos primeiros jogos do Remo na Série B, eu vou citar aqui América Mineiro e Coritiba, que é verdade, o Remo até sofreu contra o Coritiba, mas era um time que mordia o tempo todo, que não desistia, que não dava espaço para o adversário. Quanto o América principalmente, né? O Remo deu pouco espaço para o time de Minas Gerais. O América tinha que trabalhar bastante a bola, assim como o Coritiba, para tentar finalizar no gol do clube do Remo. Então, essa pegada, digamos assim, do time como um todo, é que precisa voltar. E aí, que tá o X da questão? Será que o Antônio Oliveira ele vai fazer essa mudança tática para poder adaptar novamente essa pegada no meio de campo, principalmente, né, para não dar espaço para os homens de criação dos adversários? Ou ele vai manter o esquema tático, mas vai trabalhar com jogadores mais inteiros hoje? Porque é muito importante falar sobre isso. Jogadores mais inteiros fisicamente. A gente tem o Cantígio que não pode ainda jogar 90 minutos, tem o próprio Regis que também não aguenta, o Marcelinho também sempre é substituído, né, por conta dessa parte física. No último jogo o Pedro Rocha estava abaixo, o Janderson estava abaixo, o Caio Vinícius saiu com cãibra, o Camutanga saiu com cãibra, então tudo isso precisa ser colocado no balaio. Então o Remo precisa melhorar a parte física, mas principalmente precisa de mais organização tática. E esse vídeo deixou muito à mostra. Então não vou colocar aqui esse vídeo também por conta dos direitos autorais, né? Porque senão a detentora das imagens da Série B derruba o canal aqui e fica complicado. Mas é bem interessante. Eu vou ver se eu consigo realmente o autor do vídeo, né? Da pessoa que fez a análise tática muito inteligente e que colocou nas redes sociais, porque me chamou a atenção. E às vezes a gente está assistindo o jogo atrás do gol, a gente não consegue ter uma visão tática de como está o campo, né? Não sei se vocês observam, né, aí em materiais que o Remo posta, sempre tem um profissional da análise de desempenho lá nas cabines de imprensa filmando o jogo e observando esses defeitos. E tomara que a comissão técnica do Antônio Oliveira tenha visto, né, esse conteúdo e tente corrigir para esse duelo contra o Avaí. Na minha opinião, o Avaí não vai jogar igual o Novo Horizontino jogou. Acho que o Avaí vem para jogar por uma bola aqui em Belém. Talvez seja a mesma postura do Cuiabá, que veio para cá nitidamente para empatar, porque o Avaí também não vem num bom momento, veio de uma goleada contra o Atlético, empatou em casa contra o Vila Nova, inclusive errando na frente da área, né? Então acredito que o Avaí vem com aquela postura, né, de jogar por uma bola. Então, gente,
time que vem treinando, é claro que hoje é segunda-feira ainda, o jogo só é quinta-feira, o Remo ainda tem o trabalho amanhã e também na quarta-feira para encerrar a preparação para este jogo contra a equipe do Avaí. O Remo depois vai viajar, depois do jogo do Avaí vai viajar lá para Goiânia, onde joga terça-feira contra a equipe do Goiás. Depois joga no dia 1º, pelo menos até o momento está marcado para essa data, contra a Ferroviária de novo aqui em Belém. Então já começa a apertar um pouco mais essa logística aí da Série B também. O Remo precisa melhorar, né, em relação a essa logística. No caso a CBF precisa melhorar em relação a essa logística, mas ter um time inteiro é muito importante, né? Depois eu vou tentar postar nas redes sociais os outros 4 jogos que a CBF disponibilizou aí para que o Remo possa já saber as suas datas, né? Até a 5ª rodada do segundo turno, ou seja, contra a equipe do Criciúma, nós já sabemos as datas das partidas do Leão Azul na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, uma expectativa do Fenômeno Azul para esse jogo é de vitória, não tem outro resultado que não seja a vitória para que o Remo consiga ali se manter nas primeiras colocações, mas a torcida do Remo também espera o melhor desempenho da sua equipe neste duelo contra o time aí do Avaí. Beleza, pessoal? Galera, mais uma vez eu peço muito que você deixe o like, quero muito que vocês comentem os assuntos também. O que é que vocês acham? Qual o grande problema do Remo nesse momento? É tático, é físico? São os dois? É mental? Eu queria que você comentasse, verificasse também a sua inscrição, compartilhasse com os seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!